Olá, eu sou Allan Kardec e no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas a mostrar quando existe o limite de uma dada função em um dado ponto. Então, bora pro vídeo! Olá, a nossa aula de hoje é sobre um conteúdo muito especial, que é a existência do limite. E para isso nós vamos precisar calcular o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. Escolhemos essa função aqui que é dada por partes, ó. F de x, que ela é 4 menos x, x for menor que 1, e é 4 vezes x menos x ao quadrado se x for maior que 1. Ela é por partes porque ela é dividida, tá? Ela tem uma parte acima de 1 e uma parte inferior a 1. O 1 é exatamente o valor onde ela é separada. E é isso que o limite quer saber. O limite está perguntando o seguinte, ó. O limite de x quando tende a 1 na função f de x existe? Ou seja, será que aqui a função ela tem um limite quando x tende a 1? É isso que vamos calcular agora, que vamos aprender agora. O importante aqui que eu tenho que ressaltar, observe que a função não é definida no ponto x igual a 1. Isso não importa para o limite, tá? A função ela não precisa estar definida naquele ponto para mim verificar se o limite existe. Isto por quê? Porque o limite está preocupado exatamente com a redondeza ali, ó, de x igual a 1, não com o ponto específico de x igual a 1. Ele quer saber sobre as proximidades. Então, bora para o cálculo aí. Vamos precisar, então, como eu tinha dito, calcular o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. O limite lateral à esquerda, quem que é o limite lateral à esquerda? É para quando x é menor que 1, ou seja, valores à esquerda de 1. Então, a notação dela tem esse 1 e o menuzinho em cima, tá? O à direita vai usar a mesma coisa, só que o maisinho, e é o que? A direita de 1. Então, eu vou usar valores da função à direita de 1. Então, essas aqui são as duas notações, tá? Bem fácil de entender, né? Então, bora para o cálculo individual de cada uma. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos que, calculando o limite lateral à esquerda dessa função, ou seja, vamos calcular esse limite aqui, ó. Nós temos, ó, aqui está a notação dela, observe que aqui está a notação, e eu vou substituir no lugar dessa função f de x o seu correspondente valor, ó. Limite de x quando tende a 1 pela esquerda de f de x, como é à esquerda, é para quando x é menor que 1. Eu vou olhar lá, para x menor que 1, eu tenho que a função vale 4 menos x. Então, eu peguei e substituí aqui. Agora, pelo método da substituição do limite, eu posso calcular esse limite, ó. Eu tenho que calcular o limite de x quando tende a 1, 4 menos x. Aqui não tem nenhum problema, eu posso aplicar o meu método de substituição do limite. Para quem não viu como calcular limite lateral à esquerda, limite lateral à direita, o que é o método de substituição, no card vai aparecer, veja depois, tá, esse vídeo, vai ser muito importante, você vai construir passo a passo o nosso conhecimento de cálculo, tá? Então nós temos o seguinte, ó, 4 menos 1, porque eu substituí o limite na função, 4 menos 1, 3. Então pronto, era só isso, calculei o limite lateral à esquerda. Você imaginaria que era só isso? Tenho certeza que não. Então, ó, agora vamos fazer a mesma coisa com o limite lateral à direita. Eu tenho certeza que você já aprendeu aí, já vai saber calcular sem nem eu mesmo fazer. Então nós temos o seguinte, ó, limite lateral à direita vai ser o símbolozinho do mais na função f. Observe que, ó, vai ser para x maior que 1. Então eu olho lá na minha função, para quem que é f de x, para quando x é maior que 1, vai ser 4 menos x quadrado. Substituindo aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho limite de x quando tende a 1, 4 menos x quadrado. Observe que eu posso aplicar a técnica da substituição do limite. Aonde for x eu coloco 1. Vai ficar 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado, que vai dar também 3. Olha que bacana, o limite lateral à esquerda, para quando x tende a 1, foi 3. O limite lateral à direita, na minha função, para quando x tende a 1 pela direita, também foi 1. Isso aí vai ser uma coisa importante, tá? Por quê? A conclusão vai ser, o limite existe. Isso por quê? Porque eu calculei o limite à esquerda e calculei o limite à direita para quando x tende a 1 na função e os limites foram iguais. Então a minha conclusão é, limite para quando x tende a 1 na minha função f de x existe e é 3. Pronto, gente, era só isso mesmo.